Abra a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Eu queria convidar os irmãos casados, noivos, os que vão casar. Terça-feira, agora dia 6, começa o curso Pérolas para o Casamento. Esse curso é uma bênção. E os irmãos que estão fazendo o curso, que perdeu a aula 1, 2, 3, 4, 5, terça-feira, às 8 da noite, quem está em intercessão, conversa com a pastora, para poder ficar no curso. Então nós temos duas turmas, terça-feira, agora, às 8 da noite, e sábado às 15 horas, tá bom? Das 15 às 17, são duas turmas. Quem vir na terça não precisa vir no sábado, quem vem no sábado vem na terça. São 11 liçõezinhas, fácil. Venha, vai ser bênção para você. Vai ser bênção para você, viu? Para Deus abençoar o seu casamento. Casamento não é fácil. Estou há 30 anos casado, Wellington, e eu sei o que é isso, não é? Venha para Deus restaurar o teu casamento. Terça-feira às 8 da noite e sábado às 14 horas, tá bom? Quem não fez o curso, faça. Foi uma pérola que nós recebemos lá do El e da esposa dele, não é? Os irmãos lá, glória a Deus. Wellington e a Cibele. Rapaz, estou guardando o nome do povo. Jesus está me libertando, graças a Deus. Não sei se é bom, se é ruim. Amém, irmãos? Irmãos, jovens, cadê os jovens? Levanta o braço assim, jovem, todos os jovens. Lembra daquele trabalho que nós queremos fazer com vocês? Culto do skatista, coral jovem, né? O Dourado está fazendo já um programa na rádio lá, todos os sábados de manhã, sobre o rap, né? Rap de Cristo, e aí vai, está sendo uma bênção. Eu gostaria de ter uma proposta. Eu estava vendo todos os horários, eu não consegui achar horário para a gente fazer esse trabalho. O único horário que eu achei é durante o horário do ensaio da banda. Enquanto a banda está ensaiando, eu estou ensaiando os jovens. Nós vamos ter um coral jovem aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vamos ter um quarteto também. Esse quarteto está difícil sair, né? Será que a gente consegue sábado às 14 horas ensaiar o quarteto? Pelo jeito já vi que não, né? Nós temos o quarteto, está difícil sair, mas vai sair, em nome de Jesus. Vai sair, não é? Então, no horário que eu achei, a menos que vocês me deem uma sugestão, os jovens me deem uma sugestão de horário, não é? Que a gente consiga fazer isso de um outro horário, se vocês quiserem. Porque eles estudam à noite, na semana, aquele negócio todo fica difícil. Então eu achei só domingo às 10h30, logo após a escola dominical. Falando em escola dominical, eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Foi uma bênção. Foi uma bênção. O título da lição de hoje falava sobre drogas, né? Pastor, que tem a ver? Nós somos libertos, não é? Vocês são libertos. Pasmem vocês, 90% dos presidiários são filhos dos ditos evangélicos, porque esqueceram de ministrar nas suas casas. Tá? Não se iludam. Não se iludam. Então, irmãos, tem sido uma bênção. Louva a Deus pelo trabalho dos homens aqui no sábado à noite. As mulheres, sexta-feira à noite, né? Chegaram tarde em casa, não? A mulherada ficou tudo brava, né? Tudo bicudo. Chegou cedo, você ficou com medo, então. Então, você foi o único que ficou chegando, foi você. Você ficou com medo. Todo mundo ficou... Perguntei, chegou tarde em casa, povo aqui. Aí você fala que chegou cedo, você foi com medo. Foi embora mais cedo, né? Ah, cedo do outro dia? Ah, sim. Então tá bom. Então, soube também que foi uma bênção aqui, viu, irmãos? Sexta-feira. Que coisa maravilhosa. Deus está trabalhando. É assim mesmo. Irmãos, a palavra, vocês vão sentar já, fica tranquilo. A palavra que eu quero falar com vocês nessa noite é uma palavra de conscientização. Eu estava pesquisando, orando a Deus, e Deus me deu essa palavra hoje. Eu gostaria que vocês se conscientizassem com relação à igreja, tá? Que igreja devemos ser? Porque você é igreja, você é templo do Espírito Santo de Deus, tá bom? Eu quero ler Colossenses capítulo 1, do verso 3 a verso 8, até depois que você sentar aí, você pode ler o versículo 1, 2 e 3, 1 e 2 se você quiser ler, tá bom? Colossenses capítulo 1, verso 3 a 8, o apóstolo Paulo, na realidade, ele escreveu aos Colossenses, né? Ele disse assim, ó, capítulo 1, verso 3. Você que pegou uma Bíblia emprestada, que página que está?
página 1132, tá bom? Você que recebeu uma Bíblia emprestada, página 1132. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, disse Paulo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes é reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Verso 7. Vocês o aprenderam de Epafras, nosso amado cooperador, fiel e ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Amém? Apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja. Curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és fiel. Te agradecemos porque o Senhor entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Por isso nessa noite, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, e que as pessoas que estão me vendo em casa, através desse vídeo, sejam também abençoadas por Ti, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, Senhor, alcance, Pai, a cada pessoa, em nome de Jesus. Amém? Tome assento, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra hoje para vocês, uma palavra de reflexão. E palavra de reflexão, nós vamos combinar algo já aqui nessa noite. Palavra de reflexão é uma reflexão tão profunda que às vezes o sono pega a gente. O sono pega a gente. Então, você vai olhar para o sermão de vez em quando, dá uma olhadinha para ele, porque para ver se ele não vai dormir. Nós vamos repreender nessa noite o espírito do Morfeu, aquele que, quando a minha voz vai entrando na sua mente, vai relaxando, porque esse lugar aqui é de paz. Então é normal, né? Você começa a ficar tranquilo, você começa a esquecer das coisas, daqui a pouco você está dando cabeçada, não é? Está machucando o irmão aí da frente. Mas como é uma palavra de reflexão, eu gostaria que vocês prestassem atenção, com a maior racionalidade possível, ou seja, com o maior raciocínio possível, daquilo que eu vou dizer para você nessa noite. Porque a nossa igreja está crescendo, e crescendo muito, graças a Deus. Só que eu gostaria, enquanto pastor dessa igreja, que ela crescesse também em graça, em conhecimento, que você crescesse também enquanto pessoa, para nós não termos uma igreja aqui, uma igreja inchada, não é? Que nós realmente possamos ter uma igreja que ela cresça, não que ela apenas esteja inchada, que seja uma igreja sólida. Amém, irmãos? Amém para vocês no fundo, combinado? Então vamos dizer, eu não vou dormir. Diga assim, eu vou prestar atenção. Porque tem gente que dorme, viu, irmão? Tem gente que dorme e chega a Bíblia cai. Está olhando para mim, está segurando a Bíblia, está rodando a Bíblia, ele sabe que está falando com ele. Mas hoje ele não vai dormir em nome de Jesus. Eu conheci o irmão que ele ficava debaixo, tinha as caixas de som da igreja, não vou dizer que igreja que é, porque está na internet, né? O vídeo depois, as pessoas que estão me ouvindo sabem do quem eu estou falando, mas eu não vou dizer o nome. Eu era de uma igreja, a pessoa ficava debaixo da caixa de som, umas caixas de som da Standard, grande, ela ficava debaixo, dormia o culto inteiro, via para frente assim, né? E aí acabava o culto, ele ficava nervoso com a gente cuidava do som, ficava nervoso. Esse som está muito alto, nunca vi um som alto dessa igreja desse jeito. Imagina se estivesse baixo, ele dormia o culto todo debaixo da caixa de som, né? Então, mas amém. Mas esse irmão já dorme no Senhor, viu, irmãos? Já não está mais aqui entre nós. Amém, irmãos? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro aqui falou de uma pessoa chamada um cooperador. Irmãos, cadê os cooperadores? Agora você tem 2 cooperadores, né? Eu sou diácono, não é? Mas tem mais irmãos que cooperam na cozinha, cooperam no Ministério de Infraestrutura. Olha bem o que fala a palavra de Deus aqui. O apóstolo Paulo falou aqui de uma pessoa chamada
Epáfras, né? O Epáfras. Quem foi o Epáfras? Foi um pregador cristão que espalhou o evangelho com seus concidadãos colossenses, né? As pessoas que moravam na cidade dele ali, em Colossos, né? Quando Paulo estava prisioneiro em Roma, Epáfras veio se encontrar com Paulo e contou o que estava acontecendo. E olha o que o Epáfras falou para Paulo, que tinha um ensinamento estranho que ameaçava a igreja de Colossos. Ele permaneceu com Paulo em Roma, em oração pelas igrejas, no Vale de Lico, e depois, certamente ele foi companheiro de Paulo na prisão, não preso, mas ele ia visitar sempre Paulo, né? Paulo foi testemunha de suas preces por Colossos, e de seu trabalho e serviço lá em Laodiceia, que é uma outra cidade, e também uma cidade chamada Hiérapolis, não é? Então, esse rapaz era um cooperador, Epáfras, e era uma pessoa muito usada por Deus, não é? E ele foi contar para Paulo: Paulo, está acontecendo alguma coisa, tem alguns ensinamentos estranhos acontecendo na igreja, não é? Tem alguns ensinamentos estranhos que estão acontecendo. E aí o apóstolo Paulo escreve lá aos Colossenses. Depois de cumprimentar os irmãos, que você pode ver no versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo cumprimenta os irmãos, né, nos versículos 1 e 2, Paulo expressa a ação de graça a Deus a respeito de algumas coisas sobre a igreja de Colossos. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, que eu sei que nesse momento é um momento que eu estou te situando na história, primeiro, para depois chamar a sua atenção, e às vezes você pode se perder nesse processo. Então, por favor, tente prestar atenção. Então, ao considerarmos que Paulo escreveu, aprendemos coisas alentadoras sobre a igreja de Colossos, né? Os colossenses que ali estavam, como se fosse Boituva, os boituvenses, né? Que são dignas de nossa observação. Em primeiro lugar, eles eram reconhecidos ou conhecidos por sua fé em Cristo Jesus. Que reputação maravilhosa tinha a igreja de Colossos. Olha bem, algumas igrejas são reconhecidas por estarem mortas. Se você puder desligar o ar, eu agradeço. Eu estou vendo alguns irmãos ali que estão com frio, não é? Algumas igrejas são reconhecidas por estarem mortas espiritualmente. As pessoas estão se reunindo apenas para se encontrarem, mas não sentem mais a presença de Deus. As pessoas não têm mais o compromisso com o Evangelho de Cristo. Então, mas a reputação da igreja de Colossos era realmente uma reputação muito boa. Então, se você vê lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15, Deus fala de uma igreja chamada Laodiceia. A igreja em Laodiceia, ele diz lá no capítulo 3, verso 15 de Apocalipse: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Porque quando você vai ver o versículo próximo, 16, fala que dá ânsia de vômito essa igreja em Deus. Nem é quente e nem é fria. Dá ânsia de vômito. Pessoas descompromissadas, não é? A igreja de Colossos era tão forte em sua fé em Jesus, que Paulo elogiou. Porque eles tinham tal reputação? Porque realmente confiavam em Cristo Jesus. Porque sua fé era uma fé constante. Nós vemos aí Colossenses 2, verso 5. Lá ele diz: despojando de todos os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em Cristo Jesus. Era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava, era uma igreja em que as pessoas iam falar do Evangelho de Jesus para outras pessoas. Era uma igreja onde a vida das pessoas era diferente, onde a vida de pessoas, as regras sociais eram conhecidas. Qual é a igreja que nós somos? Contra os ventos e as marés, eles mantiveram a sua fé em Jesus Cristo. Que tipo de reputação temos nós? Cada igreja tem uma reputação, seja uma boa, uma medíocre ou uma ruim.
Não seria maravilhoso se as pessoas que pudessem dizer de nós: ó, temos ouvido coisas boas daquela igreja, eu tenho ouvido coisas boas da sua fé, eu tenho ouvido coisas boas da sua igreja. Essa igreja, irmãos, que está faltando no mundo, a igreja que muda o comportamento social, inclusive das pessoas onde ela está inserida, a igreja que faz movimento, a igreja que muda as pessoas no bairro onde ela está inserida, na sociedade onde ela está inserida. Eu louvo a Deus porque eu ouvi alguns testemunhos, e a aula de hoje na Escola Bíblica Dominical falou sobre drogas, e algumas pessoas deram testemunhos das suas vidas, que foram mudadas através do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a igreja que tem que existir, é a igreja que transforma, a igreja que muda, não é? Aprendemos em segundo lugar, que eles eram reconhecidos por seu amor por todos os santos. A sua boa reputação inclui amor, e assim como a fé também. Em relação a Jesus, eles mostravam fé. Em relação aos irmãos, eles demonstravam amor. E essa igreja é uma igreja amorosa. Eu estava conversando com um casal essa semana, e eles disseram o seguinte: quando eles entraram aqui nessa igreja, eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram amados, não é? Se sentiram algo diferente ao estar entre os irmãos. Não cabe mais uma igreja onde não gere vínculos. Nós temos modelos de igreja hoje que não gera mais vínculo. Uma igreja eletrônica, uma igreja web, uma igreja onde as pessoas não se conhecem. É óbvio que quando a igreja cresce, e é bom que ela cresça, mas que ela cresça pelo menos em pequenos grupos, as pessoas se conheçam. As pessoas pelo menos do seu bairro se conheçam, não é? Se desejamos uma reputação semelhante, o que podemos fazer? Podemos ser diligentes no nosso amor pelo outro, fazer esforços para conhecer melhor o outro e para servir o outro. Podemos demonstrar o nosso amor por todos os irmãos, aproveitando as reuniões e os cultos para estarem juntos. Tem pessoas que quando marcam as coisas aqui, elas não vêm, elas se economizam, não gera vínculo. Irmão, se você entra e sai dessa igreja apenas para estar no culto, eu quero que você ouça isso. Se você entra e sai dessa igreja apenas para estar no culto, você não vai gerar vínculos. E aí você vai ser mais um na multidão. Eu louvo a Deus porque eu estava aqui num churrasco com os irmãos aqui, num dia à noite. Eu comecei a conversar com alguns irmãos e percebi que alguns irmãos cantavam em alguns corais, cantavam em quartetos, né? Descobri na igreja que tinha uns irmãos, o irmão que tocava violão, não sabia, né? Descobri que tem irmão que canta baixo, não é? E não sabia, né? Canta baixinho em volume, canta baixo na voz, aquela voz grossa, né? Então é nesse convívio que você começa a descobrir os valores e as pessoas. É nesse convívio, não é? Podemos pedir ao Senhor para nos ajudar a crescer nessa área. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo disse: e que o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, como para com todos. Não é? Então nós precisamos nos conhecer, precisamos estar juntos. Os homens aqui da igreja começaram a acordar, né? As mulheres já estão mais acordadas há mais tempo, né? Elas se reúnem em grande número aí, estão sempre juntos. Os irmãos já começaram, o homem é um pouco mais preguiçoso. Isso você vê na Bíblia, né? As mulheres realmente eram aquelas que iam para frente, né? No tempo que a igreja era perseguida, os homens eram mais tranquilos, né? O homem é mais sossegado. Nós somos muito cansados, né? Se nós dessemos luz a filho, nós estávamos ferrados, né? Porque dói a unha do pé lá, dá não sei o quê, dá uma gripinha e começa a reclamar, né? A mulher vai lá com gripe, faz a roupa, passa a roupa, faz comida e não sei o quê, e não tem o que fazer. E a gente lá está no sofá lá, né? Ai, estou gripado. Ai, né? Essa coisa, homem é mole mesmo, viu, irmão? Homem é mole. Ainda bem que a gente não gera filho, né? Senão ia ser tudo cesariana com anestesia geral. Morria nós, o filho e todo mundo. Ia ser feio o negócio. Ainda bem, né? Bem-aventurados sois vós, mulheres, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente. Que
Que Deus abençoe grandemente cada mulher aqui nessa igreja. São elas que intercedem. Por isso você precisa vir para o curso de casais, para você entender o papel do sacerdote no lar. Aleluia. Nós temos mulheres aqui, mulheres valorosas, né? Que Deus abençoe grandemente. Podemos exortar uns aos outros para o aumento dessa virtude do amor em Cristo Jesus. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9, verso 10, diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que eu vos escreva, disse Paulo, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus para amar uns aos outros. Não precisa mais eu falar, ele disse, porque também já assim o fazeis com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais o vosso amor. Em terceiro lugar, eu aprendo aqui com a igreja de Colossos, eu aprendo aqui em terceiro lugar, o evangelho estava produzindo fruto entre eles. Irmãos, o evangelho não pode ser um evangelho em que você venha na igreja. Nós fizemos uma matéria e saiu no jornal, não sei se vocês viram, eu louvo a Deus porque parte dessa matéria, ou quase toda ela, foi o Douglas que escreveu. Eu passei a ideia para ele, disse para ele, coloque aí que essa igreja é uma igreja que se preocupa não só com a parte espiritual do seu membro, mas se preocupa com as vivências sociais e também com as vivências intrafamiliares, não é? Porque não adianta, é lógico que isso causa confrontos, irmãos. Isso é simples. Quando você olha para o espelho, você vê você, não vai ver outra coisa, né? A não ser que é a historinha da Branca de Neve, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu, Branca de Neve está viva ainda. Só se for a historinha lá, né? Mas quando você olha para o espelho, você vê você. E a palavra de Deus pregada na igreja, ela tem que constranger a pessoa, ela tem que trazer alguma coisa prática para a vida da pessoa. Deus não quer mais religiosos, Deus tem nojo de religioso. Eu li aqui nessa noite. E quando ele disse para a igreja lá em Laodiceia, você não é quente nem é frio. Oxalá que fosse quente e fosse frio. Aí no versículo seguinte ele fala, eu tenho nojo, dá vontade de vomitar. Não é? O evangelho ele tem que atingir todas as áreas da sua vida, a sua área financeira, a sua área familiar, o seu relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com seus filhos, o relacionamento na empresa. O evangelho é isso, não é? Não pode tomar uma fechada de alguém no trânsito aí e você mostrar o dedo do meio para a pessoa, não é? Eu estava andando aí num carro e tinha um irmão com o carro na frente, tomou uma fechada, eu fiquei olhando para ele, ver se ele mostrava o dedo do meio. Ainda bem que ele não fez foi nada, né? Não cabe mais isso. O evangelho liberta da ruindade que nós somos, porque ninguém aqui é bonzinho. Jesus não veio para bom, ele mesmo disse, eu não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio. Jesus veio para mim e para você, amém, irmãos? Amém. Eita Jeová, glória a Deus, ainda bem que ele veio para mim. Deus, eu não costumo, eu não canso de falar isso, né? Que ele é tão maravilhoso por ser onisciente, conhecendo tanto a mim, e mesmo assim, na profundidade que ele me conhece, ele continua me amando. Se você soubesse quem eu sou, você não queria nem saber de mim. Se você soubesse quem eu sou, você fala, rapaz, não quero nem conversar com esse cara. Mas ele nos ama tanto que ele, mesmo sabendo quem nós somos, ele continua nos amando. Amém? Tem algum bonzinho aqui nessa noite, irmão? Se tiver, está morto, irmão. Se você é bonzinho, você está morto. Porque todo mundo que morre é bonzinho. Pode ser pior, morreu, tudo bonzinho, né? Morreu, fica bom. Não é verdade? Então, irmãos, o evangelho ele precisa produzir frutos. O evangelho que fala de esperança no céu está produzindo frutas também aqui na vida das pessoas. Não só em suas vidas, mas em todo o mundo. Porque por isso nós precisamos pregar o evangelho. São Marcos 16, verso 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você convidou alguém para estar aqui hoje, nessa noite? Você convidou alguém para ouvir que Jesus ama essa pessoa? Que Jesus está preocupado com essa pessoa?
As pessoas estão sentindo um vazio hoje. Nunca teve doenças tão grandes como tem hoje. Uma doença que nós vimos falar em depressão, essa doença não existia. Era muito raro. As pessoas estão muito depressivas. As pessoas hoje têm uma comunicação muito rápida, mas ao mesmo tempo elas estão só. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Mas o que falta para você nessa noite é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele quer preencher esse seu vazio nessa noite. Então nós vemos que a igreja que estava na cidade de Colossos era uma igreja completa, não é? Temos ouvido falar da fé que você está em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Glória a Deus, aleluia. E a igreja, irmãos, é uma igreja que alcança a graça. Aprenda uma coisa, irmãos. Aprenda o evangelho de verdade. Tem um evangelho que estão colocando nas pessoas, é um evangelho tão pesado, mas tão pesado, que não passa nem quem está pregando ele. Não passa. É cheio de mandinga, é cheio de tanta coisa, é tanta... Irmão do céu, eu não posso falar muito aqui, porque se eu falar, vai constranger alguém que está me vendo em casa. Eu não posso falar. Eu vou falar de um jeito mais simples. É a figuinha dos 7 dias, é o lastro não sei o quê. Irmãos, é tanta coisa, é o Satanás, é a entrevista do capeta, e bom microfone, fala demônio. Irmãos, eu quero ouvir Jesus falar, eu não quero ver demônio falar, eu quero ouvir Jesus falar. E tem um evangelho tão pesado, que as pessoas não estão conseguindo mais viver o evangelho. Por um tempo elas ficam, depois... Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é lindo. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aprendei de mim que sou manso e humilde, porque meu fardo é leve, ele disse, e o meu jugo é suave. Jesus alcançou a prostituta, alcançou o médico, alcançou o sacerdote, e alcançou aquele que estava comandando, o centurião que estava comandando a sua morte, na cruz do Calvário. Aleluia. Você precisa conhecer Jesus. Há muitas pessoas que estão vivendo um evangelho de religiosidade. A religiosidade no sentido que não é o sentido puro da palavra, porque religião significa religar o homem a Deus, mas não é isso que eu estou querendo dizer, você está me entendendo? Mas é fazer as mesmas coisas todos os dias, sem saber por que está fazendo. Mas que você tem uma vida nova a cada dia, porque a cada dia Deus te dá uma vida nova, a cada dia Deus te dá um dia novo. Eis que faço nova todas as coisas velhas se passaram, diz Deus. Muda a sua maneira de ver as coisas. Aleluia, glória a Deus, muda. Através deste homem, olha que interessante, ele começou a ganhar praticamente grande parte da Ásia, pregando o evangelho de Jesus. Um cooperador, uma pessoa que não tinha um cargo muito grande, não é? Epafras, a igreja em Colossos ouviu falar a palavra de Deus através dele, não é? E através de Epafras, Paulo tinha ouvido falar do evangelho maravilhoso, que foi fruto dessa graça, e ele aí ouviu falar que lá estava acontecendo tudo aquilo através desse homem. De fato, a igreja de Colossos tinha qualidades admiráveis, que fazemos bem imitar essa igreja, não é? Não para receber glórias para nós mesmos. Irmãos, tire de você qualquer sentimento de fazer alguma coisa para eu te elogiar. Aliás, eu sou péssimo para elogiar. Eu já tentei fazer elogio, tem gente que fala tão bonito. Eu recebi uma mensagem de um pastor, que vocês sabem de quem eu estou dizendo. Ele mandou elogio aqui para a igreja, e eu passei aqui no grupo da igreja, na época. Rapaz, o cara fala bonito, essa igreja que as pessoas, não sei, eu não sei falar muito obrigado. Eu começo a fazer reunião aqui, agradecer, gente, eu quero agradecer, e fica só eu quero agradecer, não é? Então não espere fazer nada para Deus, ou para a sua igreja, em receber alguma coisa em troca, porque você não está fazendo para você está fazendo para Deus.
E a igreja de Cristo Jesus, é um organismo vivo. Quando você vir para cá, venha. Quando alguém te convidar para fazer uma coisa, venha. Mas vem, não com esse espírito religioso, não. Eu vou lá porque eu quero fazer, porque é para Deus. O meu maior sonho, entre outros que eu tenho que está no meu coração, e isso eu posso dizer agora. Eu vejo que muitas pessoas não têm onde morar. Muitas pessoas estão pagando aluguel, e pessoas que ganham R$1.200 por mês e pagam R$700 de aluguel. O meu maior sonho era a gente ter aqui na igreja pessoas que pudessem, irmãos, fazer mutirão. A gente ter aqui um galpão, onde a janela que não presta mais para você, porque janelas novas, a pessoa troca a janela nova lá, coloca uma outra janela, traz para cá a porta, traz a janela, virava um negócio aqui de usado aqui. E daqui, vamos lá, um terreninho, faz lá uma casa por irmão, para ele morar. É um sonho. Como nós vamos conseguir isso? Prega o evangelho. Quanto mais pessoas virem para essa igreja, mais ofertantes, mais dizimistas. Daqui a pouco tem uma equipe de obra aqui. Qual o problema? Abra sua mão para a obra de Deus. Abençoe as pessoas, porque você é abençoado. Quem menos fez refeição aqui hoje, no mínimo fez 3. E tem gente que já fez a cara feia para mim, porque fez mais, né? Tem gente que fez 5, 6 refeições, né? Não é verdade? É o café da manhã, é a preparação, a entrada para o almoço, depois a saída do almoço, aí a ceia da tarde, depois tem a entrada tem gente que é chique, irmão. Eu fui um dia num casamento, irmão, eu bocó do jeito que eu era, hoje eu estou um pouco mais perto. Eu fui num casamento, e aquela coisa linda, rapaz, aquele monte de comida lá, e eu entrei na casa de comida, tinha queijinho, e não sei o que, aquelas, né, frios, e eu entrei naquilo, eu pensei que aquilo ali já era festa, né? É por ali mesmo, comi para arrebentar, enchi o prato, falei, pronto. Aí daqui a pouco falaram que iam servir a janta, falei, mas não foi a janta já? Aquilo era a janta? Isso que era a entrada do negócio, né? Eu já fiquei, foi na entrada. Então, não pude avançar mais, irmão, né? Mas Deus quer que você, nessa noite, se assente para comer o banquete. Eu quero falar muito rapidamente que a Bíblia conta uma história interessante de 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. Vê para mim onde está, Dinaldo. O pai tinha 2 filhos. E o mais moço disse para o pai: pai, me dá a parte da fazenda aí, a minha herança. Olha, o pai estava vivo, hein? Herança para quem está morto, né? Eu estava vivo, pai. Dá, quer dizer que não é nem dele ainda, porque o pai não estava morto. Me dá a minha herança aí já, porque eu quero ir embora, não quero ficar aqui mais, né? Eu quero viver minha vida. E aí o pai ficou chateado, mas foi lá, vendeu a parte, deu a parte que era do filho, né? E levou, e o filho foi embora, né? Está onde? Lucas 15, versículo 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. Eu não quero falar desse filho, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí esse filho foi, aquela história toda, depois se lê na sua casa, aí ele voltou, depois arrependido, porque ele perdeu tudo, não tinha mais nada, aí o pai abraçou ele, mandou matar o bezerro cevado, e fez uma festa com aquele filho. Mas o filho mais velho chegou de tarde e viu de longe aquele barulho de festa, estava vindo da roça. E aí já foi um fofoqueiro contar para ele, né? Porque sempre tem um fofoqueiro, irmão. Sempre existiu um fofoqueiro. Que é aquele que, em vez de jogar água, ele põe um pouquinho mais de gasolina, sabe como é que é? Para ver o fogo queimar. Ele joga fogo e fica de longe olhando. Ele risca o fósforo e fica de longe olhando. Aí, lá vem o filho, o outro filho, né? Mais velho, falou: o que está acontecendo? Mas você não está sabendo? Não, mas só você. Só você não está sabendo. O que foi? É teu irmão, aquele bastardo. O que foi? Ele voltou aí, teu pai, sabe aquele bezerrão burro que era comido no ano novo? Sabe, estava estufando? Teu pai mandou matar aí, e estão fazendo uma festa aí. Mas aquele menino rapaz ficou nervoso. Foi falar com o pai: pai, esse meu irmão aí acabou com tudo, foi viver dissolutamente aí, acabou com o dinheiro, nos prazeres da vida. Agora ele vem para cá, o senhor faz uma festa para ele. E eu sempre estive com o senhor nunca me deu nada. Aí o pai fala para aquele filho: filho, viu? Você sempre esteve comigo, sim.
tudo que eu tenho é teu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. O que o pai está querendo dizer assim: tudo que estava aqui é teu, você pegou porque não quis. Tem gente que está na casa de Deus e não está sendo abençoado. Sabe por quê? Ele fica olhando para o outro. Ele fica olhando para o outro. Ô, irmão, lá está sendo abençoado, hein? Rapaz, né? Ele não se assenta à mesa para comer, porque ele acha que ele não é filho, ou acha que é um filho que é preterido, ou seja, que ninguém liga para ele. Mas nessa noite, meu querido, eu peço para você sentar à mesa, que Deus vai ter bênção para a tua vida. Amém? E sabe qual é o segredo de você ser abençoado? É a lei da semeadura. Qual é a semente que você está usando para semear? Tudo que a Bíblia fala, que tudo que você planta, você vai colher. Que tipo de semente você está plantando? O Papa Francisco, ele escreveu e disse assim: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham a fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Quer ver Deus te abençoar? Faça alguém feliz.